Imagine que, muito antes do Deus bíblico, existiram divindades de pele escura, cujos nomes e feitos foram intencionalmente apagados dos anais da história. Essa ideia, capaz de abalar os próprios alicerces das crenças religiosas, toca nas origens da fé, da espiritualidade e do próprio conceito de divindade. Falaremos sobre os deuses negros que precederam Yahweh, um segredo que a religião guardou zelosamente por milénios. A história da espiritualidade, como se sabe, foi submetida a inúmeras revisões e manipulações, muitas vezes com o objetivo de ocultar as raízes primordiais de civilizações inteiras. Uma das manifestações dessa manipulação foi a substituição e o silenciamento deliberados de antigos deuses negros, adorados muito antes de Yahweh ocupar o lugar central na tradição judaica. Apesar de poucos se aventurarem a falar abertamente sobre isso, as evidências da existência dessas divindades sobreviveram em textos sagrados esquecidos, descobertas arqueológicas ignoradas e tradições espirituais soterradas sob o peso do tempo e dos dogmas religiosos. Surge a pergunta natural: por que esses deuses foram relegados ao esquecimento? O que exatamente a religião tradicional procurou esconder a todo custo? Quem eram essas divindades de pele escura e que ameaça representavam para o sistema teológico dominante? Essas perguntas raramente vêm à mente do leigo, mas ao aprofundarmos neste tema, seremos transportados para uma era que precedeu a formação do judaísmo e até mesmo a primeira menção do nome Yahweh. Naqueles tempos distantes, a espiritualidade negra não apenas existia, mas desempenhava um papel central, poderoso e influente na vida dos povos antigos. Imagina as terras africanas e mesopotâmicas há milhares de anos. Civilizações antigas adoravam divindades representadas com pele escura e traços africanos, personificando a sabedoria, a força e a criação do universo. Esses deuses negros eram a pedra angular das primeiras crenças espirituais da humanidade. No entanto, com o crescimento dos impérios e a consolidação das religiões, surgiu uma nova narrativa que apresentava Deus como um ser branco europeu, distante da imagem original dos criadores. Você já se perguntou por que, ao longo da história, quase todas as representações de Deus, anjos e até mesmo Jesus foram retratadas com pele branca? Você já notou como as histórias bíblicas parecem ter sido editadas para excluir menções a divindades africanas? Isso não é uma coincidência, mas parte de um plano sutil, porém poderoso, de reconfiguração espiritual e identidade cultural. Não se trata de mitos ou suposições, mas de evidências históricas reais, descobertas arqueológicas, textos sagrados excluídos das versões oficiais da Bíblia e tradições secretamente preservadas entre povos que se recusaram a esquecer suas origens. A verdade é que, antes de Yahweh, existiam outros nomes sagrados, outros rostos de Deus. Havia uma espiritualidade negra, viva e vibrante, que representava um perigo para aqueles que controlam a fé como instrumento de poder. Esses deuses negros não eram apenas figuras religiosas, mas símbolos de autonomia espiritual, uma conexão direta com o divino que não exigia instituições, dogmas ou hierarquias controladoras. Foi por isso que foram relegados ao esquecimento. Mas chegou a hora de restaurar a justiça, de olhar para o passado com olhos abertos e corações livres de medo. Isso não é apenas uma revelação, mas um convite para redescobrir as origens esquecidas da fé, resgatar o que foi silenciado e conhecer o lado oculto da história espiritual da humanidade. Chegou o momento de iniciar uma investigação fascinante para desvendar a verdade sobre os deuses negros, cujos nomes e feitos foram deliberadamente apagados da memória coletiva da humanidade. Vamos mergulhar fundo na história para revelar os nomes, as lendas e o legado dessas figuras divinas, cuja existência a religião buscou relegar ao esquecimento. Para entender quem eram esses deuses negros esquecidos, devemos fazer uma jornada no tempo, muito antes da escrita da Bíblia e do surgimento do nome Yahweh. Trata-se de milénios que precederam a formação do povo judeu. É nesse passado distante, quase apagado dos livros didáticos e sermões religiosos, que residem as mais antigas raízes espirituais da humanidade, com cor de pele, território e identidade. São raízes africanas negras que remontam às antigas civilizações da Núbia, Cush, Aksum
e do Antigo Egito, que, ao contrário da crença popular, é uma civilização africana, não do Oriente Médio. Nessas culturas, a ideia de divindade estava profundamente enraizada e se distinguia por uma complexidade incrível. Os deuses negros com traços africanos encarnavam concepções sagradas do cosmos, fertilidade, vida, morte, renascimento, sabedoria e do universo como um todo. Eles permeavam todos os aspectos da existência, sendo não apenas entidades externas, mas um reflexo da identidade espiritual dos povos. Por exemplo, Osíris, o deus egípcio da ressurreição, era frequentemente retratado com pele escura e associado à renovação da vida e à justiça divina. Ptah, o deus criador de Mênfis, era reverenciado como o criador do mundo através da palavra, o que é um paralelo claro com o poder do verbo, muito antes de o cristianismo atribuir esse conceito à palavra que se fez carne no Novo Testamento. Anubis, o deus dos mortos com cabeça de chacal, simbolizava o submundo, a transição espiritual e a preparação da alma para outra dimensão. Todos esses deuses surgiram de uma cosmovisão intimamente ligada à natureza, ao ciclo da vida e à veneração dos ancestrais. Uma cosmovisão que não separava o espiritual do físico, o divino do humano. Surge uma pergunta natural. Por que essas poderosas figuras espirituais que desempenharam um papel central na vida de civilizações milenares foram apagadas do discurso religioso dominante que surgiu mais tarde? Porque na tradição judaico-cristã não há menções diretas a essas divindades que reinaram muito antes de Yahweh. Mais ainda, porque os contatos com essas culturas eram retratados como pecado, idolatria ou paganismo. A resposta, embora incômoda para muitos, reside em uma substituição espiritual proposital. Yahweh não surgiu do nada. Ele foi introduzido em uma região com uma espiritualidade rica e estabelecida. Os judeus, ao se estabelecerem em Canaã, encontraram povos com crenças antigas, algumas das quais estavam ligadas às tradições espirituais africanas. A Bíblia menciona os cananeus, filisteus e outros povos considerados pagãos, mas não revela até a essência de suas crenças. Por quê? Porque muitas dessas crenças continham ecos da veneração de divindades negras. Reconhecer esse fato significaria admitir que Yahweh não é o começo de tudo. Com o tempo, a espiritualidade passou por uma transformação radical. Um mundo habitado por deuses e deusas de pele escura, intimamente ligados à natureza e aos ancestrais, deu lugar a um sistema centralizado com um único deus masculino, cuja aparência se tornou cada vez mais europeizada e distante do tipo étnico original. Isso não foi apenas uma revolução religiosa, mas um profundo abalo político, cultural e espiritual, cujas consequências são sentidas ainda hoje. Houve uma ruptura da conexão de milhões de pessoas com suas raízes antigas, uma ponte desmoronou entre os africanos e seus deuses ancestrais. O olhar amoroso da deusa negra da fertilidade foi substituído pelo olhar julgador de uma divindade distante e hierárquica. Compreender a escala dessa amnésia espiritual torna-se crucial. Não se trata apenas de revisar a história antiga, mas de restaurar a identidade espiritual. Não foram apenas os nomes das divindades que foram apagados, mas também as memórias coletivas, as formas de conexão com o sagrado, independentemente de templos, dogmas ou instituições. As culturas que reverenciavam esses deuses negros foram sistematicamente demonizadas. Seus rituais foram declarados bruxaria, seus símbolos diabólicos e seus nomes foram entregues ao esquecimento. Tudo isso foi feito para afirmar uma nova teologia que precisava apagar o passado para se fortalecer no presente. Um estudo aprofundado revela conexões ocultas entre esses deuses e as narrativas bíblicas. Alguns estudiosos, por exemplo, apontam que Moisés, antes de ouvir Yahweh no Monte Sinai, estava familiarizado com os ensinamentos egípcios. Ele cresceu na corte do faraó, recebeu uma educação baseada na sabedoria africana. Que conhecimentos ele reteve ao formar a base espiritual do monoteísmo, que, em essência, era uma espiritualidade negra reinterpretada. Isso não é apenas uma hipótese, mas uma linha de pesquisa que muitos evitam, temendo destruir as estruturas estabelecidas.
Mas é aqui, na busca pela verdade, que se mergulha nas profundezas, pois somente conhecendo o passado é possível encontrar a liberdade no presente e determinar o próprio futuro. Esses deuses negros não são apenas personagens espirituais, mas chaves para a memória ancestral, capazes de reconectar com aquilo que o sistema religioso tradicional procurou privar. Com a força interior, eles apelam à alma ancestral, ao espírito que acompanha o ser humano desde sua concepção. Talvez seja por isso que surgiu o interesse neste tema, um profundo sentimento de despertar, uma memória sem nome, mas com uma vibração tangível, uma curiosidade que vai além do intelecto e toca a esfera espiritual, uma sede de verdade que nenhum sermão padrão pode saciar. Ao perceber a magnitude do que foi ocultado, vale a pena abordar a questão que muitos evitam. Quem eram esses deuses negros esquecidos? Quais eram seus nomes? Como eles se pareciam? E por que suas imagens foram apagadas das tradições religiosas dominantes no mundo? As civilizações antigas não apenas tinham um panteão de deuses, mas também os retratavam com traços étnicos, tons de pele escuros, o que aponta diretamente para a sua origem africana. A influência dos antigos deuses africanos na formação das concepções religiosas da modernidade é imensurável. Essas divindades não eram personagens mitológicos abstratos, mas forças espirituais vivas e atuantes na consciência e na vida cotidiana das pessoas. Seus nomes ainda ecoam, embora abafados através da névoa do tempo. Um dos deuses mais poderosos era Amon-Ra, o deus egípcio do sol, da criação e da energia vital. Ele era frequentemente retratado com pele escura e uma coroa dupla, simbolizando a unificação do Alto e Baixo Egito. Amon-Ra era reverenciado como o Deus Supremo, Criador e Senhor absoluto do universo, um africano negro adorado como o Criador do mundo, muito antes do surgimento do conceito de Yahweh entre os judeus. A comparação dos atributos de Amon-Ra e a Yahweh levanta questões legítimas. Ambos os deuses aparecem como únicos e invisíveis. Seria isso uma mera coincidência ou resultado de uma inspiração consciente? Outro exemplo marcante é Osíris, o deus da morte e ressurreição, que personifica a vida após a morte, a justiça divina e a eternidade. Ele era frequentemente retratado com pele verde ou preta, simbolizando fertilidade e renascimento. Na tradição cristã, vemos um Salvador que morre e ressuscita, concedendo vida eterna aos seus seguidores. É evidente que o arquétipo espiritual de Osíris teve uma profunda influência na formação da figura messiânica. Não se pode deixar de mencionar Maat, a deusa da justiça, do equilíbrio e da verdade, que não era apenas uma divindade, mas um princípio universal que personificava a ordem do cosmos. Seu símbolo era uma pena, usada no julgamento póstumo, onde o coração do falecido era comparado com a pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma continuava seu caminho, caso contrário, perecia. Esse conceito se reflete no juízo final, descrito no livro do Apocalipse, onde as almas são pesadas e julgadas por seus atos. A estrutura permanece inalterada, apenas as palavras mudam, mas a essência permanece a mesma. Anubis, o deus com cabeça de chacal, guia das almas para o além, desempenha uma função análoga aos anjos do julgamento nas narrativas apocalípticas bíblicas. Seu papel era preparar os corpos para a eternidade, simbolizando a transição, a purificação e a jornada entre os mundos. Ísis, a grande mãe, curandeira, protetora das crianças, deusa da fertilidade e da magia, deixou uma marca indelével na iconografia religiosa. Suas imagens, cheias de força e grandeza, foram reinterpretadas nos ícones cristãos que retratam Maria. O culto da Mãe Divina não surgiu no Novo Testamento, mas existiu por milénios no Egito e em outras partes da África. Esses deuses e deusas formavam um panteão que tinha não apenas um significado decorativo, mas profundamente funcional. Cada um deles governava aspectos específicos do ser, da natureza e da alma humana.
Suas representações realizadas na estética africana, com pele escura, olhos expressivos, corpos poderosos, joias de ouro, símbolos solares e lunares, serviam como instrumentos de conexão espiritual entre o homem e o divino. Diante de nós se desenrola um cenário de confronto espiritual, onde Yahweh se torna o centro das atenções. Seu surgimento marcou um embate com um panteão de deuses já estabelecido. Textos antigos, especialmente o Pentateuco de Moisés, abundam em preceitos sobre a inadmissibilidade da adoração a outras divindades. Curiosamente, os nomes específicos desses outros deuses frequentemente permanecem nas sombras, como se o objetivo não fosse discuti-los, mas sim relegá-los ao completo esquecimento. Nesse contexto, surgem questões sobre a natureza desses deuses, como Baal, Azerá e El, cujos nomes ainda permeiam as escrituras hebraicas. Seriam eles a personificação do mal e da idolatria, ou simplesmente deuses antigos que Yahweh veio substituir na luta pelo domínio espiritual? Não se pode descartar que Yahweh tenha sido originalmente um entre muitos deuses, protetor de uma tribo ou localidade específica. Com o tempo, como resultado de um processo teológico complexo e politicamente motivado, ele foi elevado ao status de Deus único e verdadeiro. Isso poderia explicar o caráter zeloso e, por vezes, até cruel de Yahweh, manifestado nas Escrituras. Um Deus que exige adoração exclusiva e se enfurece com a veneração de outras divindades, ordenando a destruição de altares e o extermínio de povos inteiros. Esses deuses antigos, em muitos casos representados por divindades de pele escura das civilizações africanas, não caíram como resultado de disputas teológicas ou revelações. Foram derrubados pela força, pelo esquecimento e pela história reescrita. Juntamente com eles, foram apagadas as memórias espirituais de milhões de pessoas, perdidas as práticas ancestrais de cura, a conexão com a natureza e o respeito pelo ciclo da vida e da morte. Trata-se de práticas que não necessitavam de intermediários, templos suntuosos ou sacerdotes privilegiados. Práticas nas quais o princípio espiritual permeava tudo: a terra, a água, o corpo, os sonhos, a dança, o fogo, a respiração. Práticas que proporcionavam um contato direto com o divino. Não estaria aqui a resposta para a pergunta de por que a espiritualidade moderna muitas vezes parece vazia e mecânica. Não estaremos procurando Deus no lugar errado. Você já notou como, em certo ponto da história bíblica, todos os deuses de repente desaparecem? Todos aqueles nomes que antes habitavam a imaginação das civilizações antigas, todas as divindades que governavam os elementos e os ciclos da natureza, dissolvem-se no esquecimento. E no palco resta apenas um nome: Yahweh. No entanto, Yahweh não se apresenta como uma figura unificadora ou integradora. Ele é um Deus ciumento e exclusivo, que proíbe qualquer outra adoração. É aqui que começa a história de sua ascensão, e ao mesmo tempo do apagamento espiritual de tudo o que existia antes dele. É importante entender que esse processo não foi orgânico. Yahweh não foi aceito simplesmente porque parecia mais poderoso ou misericordioso. Sua afirmação como o único Deus verdadeiro foi o resultado de um projeto político e religioso estratégico de séculos. Esse projeto incluiu a reescrita da história, o silenciamento de tradições e a destruição de símbolos capazes de minar a autoridade da nova fé monoteísta e, o que é especialmente importante, cortar as pessoas de sua memória espiritual ancestral. Nos tempos antigos, quando a memória guardava a história, Yahweh surgiu como uma divindade tribal, o Deus de um povo nômade, desprovido de templos e de território permanente. Esse povo não possuía influência política, mas carregava consigo a promessa de grandeza, a promessa de se tornar uma grande nação. O cumprimento dessa promessa era visto através de conquistas, de terras, de povos e de suas histórias. Para alcançar o sucesso, os deuses dos povos conquistados deveriam ser declarados falsos, perigosos e amaldiçoados. O Antigo Testamento abunda em exemplos onde Yahweh ordena a destruição de altares, a derrubada de postes sagrados e a demolição de templos. Ele exigia não apenas adoração exclusiva, mas também extermínio cultural. Os seguidores de outras divindades eram condenados à morte, suas tradições eram proibidas,
e seus nomes apagados dos anais. A razão era que esses deuses personificavam a diversidade espiritual que contradizia o projeto de Yahweh. A ascensão de Yahweh caminhou lado a lado com o fortalecimento político de Israel como nação. Quanto mais Yahweh se afirmava como o único Deus, mais o povo judeu se afirmava como o escolhido, como portador da verdade divina. Essa união de religião e identidade nacional conferiu a Yahweh um poder que superava o de qualquer outra divindade. Ele se tornou não apenas um Deus, mas um símbolo de soberania, domínio e pureza, étnica e espiritual. O culto a Yahweh transformou-se em uma poderosa arma ideológica. Quando um Deus se torna um instrumento de poder, ele deixa de ser apenas um ser espiritual, transformando-se em um projeto de dominação. Foi exatamente isso que aconteceu. À medida que Yahweh se afirmava como o único nome digno de adoração, outros deuses, especialmente os deuses de pele escura, ligados aos ciclos terrestres, à fertilidade e aos ancestrais, eram sistematicamente silenciados. A erradicação ocorreu não apenas através da violência, mas também por métodos intelectuais, teológicos e simbólicos. Muitas histórias que revelavam a diversidade espiritual anterior foram simplesmente removidas. Livros inteiros foram excluídos das versões finais da Bíblia. Achados arqueológicos como altares, inscrições e objetos rituais, descobertos em escavações nas antigas regiões de Canaã, testemunham que Yahweh era adorado juntamente com sua consorte, a deusa Azerá. Sim, Yahweh tinha uma esposa espiritual. Placas de cerâmica, registros em pedra e rolos de papiro, datados das primeiras etapas da história judaica, mencionam Yahweh e sua Azerá. Essa informação muda a percepção de Yahweh. No entanto, tais informações raramente são ouvidas nas igrejas. Isso se deve ao fato de que elas minam a imagem de um Yahweh solitário, exclusivo e absoluto. Elas mostram que mesmo a tradição que se arroga o monoteísmo passou por uma fase mais pluralista e aberta, próxima à espiritualidade natural dos povos antigos. A ascensão de Yahweh foi acompanhada por um apagamento espiritual, durante o qual as crenças ancestrais dos povos antigos foram relegadas ao esquecimento. Registros que continham visões alternativas foram censurados, ignorados ou soterrados sob o peso de dogmas ortodoxos. Académicos que ousavam apresentar essas evidências frequentemente eram desacreditados e silenciados. A razão reside no fato de que a verdade, neste caso, não é apenas inconveniente, ela é perigosa. Ela questiona os fundamentos da estrutura espiritual, convidando as pessoas a pensar por si mesmas, a buscar conhecimento fora dos dogmas aceitos e a se reconectar com antigas fontes de sabedoria, especialmente com as raízes africanas que por séculos permaneceram nas sombras. A história é cíclica. Yahweh é afirmado como o único Deus e outros deuses, especialmente aqueles que personificavam a espiritualidade original de muitos povos, são demonizados. Seus templos são destruídos, seus nomes entregues ao esquecimento e seus símbolos substituídos. As pessoas são levadas a acreditar que quaisquer práticas espirituais que se desviem do novo padrão são pecado, heresia ou bruxaria. Esse processo é apoiado por elites religiosas e políticas que se beneficiam de uma fé centralizada e controlada. No entanto, apesar dos esforços para apagar, os vestígios do passado permanecem vivos. Eles são preservados em tradições orais, transmitidas de geração em geração, em símbolos que resistiram ao teste do tempo e nos corações daqueles que sentem que algo está faltando na versão oficial da história. A tarefa é restaurar os fragmentos perdidos, reacender a chama da memória ancestral e lembrar que os deuses antigos não desapareceram, mas foram apenas silenciados. E agora, suas vozes ressoam novamente, são lembrados e reverenciados porque existe uma verdade que nem milénios de censura podem apagar. Essa verdade vibra no espírito daqueles que estão prontos para ouvi-la. A compreensão do apagamento espiritual que acompanhou a ascensão de Yahweh leva inevitavelmente à pergunta que perturba muitas pessoas: o que a Bíblia não nos contou? O que foi omitido, escondido ou silenciado ao longo dos séculos?
É crucial perceber que a Bíblia, como a conhecemos hoje, é resultado de uma seleção cuidadosa, e qualquer seleção implica escolhas e intenções. Ao contrário da crença popular, a Bíblia não foi entregue pronta dos céus. Ela foi compilada a partir de várias fontes, com algumas partes incluídas e outras excluídas. Essa escolha foi feita por líderes religiosos, teólogos e políticos, cada um buscando seus próprios objetivos. Eles estavam cientes do impacto que certos textos poderiam ter. Textos que mencionavam outros deuses, que revelavam práticas espirituais que não se encaixavam na visão de mundo que estavam moldando, e textos que poderiam ter alterado completamente a percepção do mundo espiritual se tivessem chegado até nós. Nos anais da história da humanidade existem testemunhos de uma cosmovisão espiritual contidos em textos antigos. Entre eles, os livros apócrifos ocupam um lugar especial, cuja exclusão intencional dos cânones bíblicos oficiais provoca um interesse legítimo. O termo apócrifo, como uma sombra de dúvida, envolve essas obras, sugerindo sua dubiedade e até caráter herético. No entanto, a verdade histórica testemunha que muitos desses textos eram profundamente respeitados, servindo como objeto de estudo e instrução espiritual para comunidades religiosas inteiras no período que antecedeu a consolidação final do cânon bíblico. O que esses escritos rejeitados contêm? Eles revelam epifanias, estabelecem conexões entre diversas doutrinas espirituais e narram mistérios que a versão oficial preferiu ocultar do grande público. Tomemos, por exemplo, o livro de Enoque, um dos textos mais impressionantes e controversos já descobertos. Ele contém relatos de anjos caídos, conhecidos como vigilantes, que desceram à terra para instruir os humanos e posteriormente sofreram severas punições por seus atos. Enoque descreve realidades espirituais paralelas, estruturas celestiais complexas e um conhecimento proibido que foi transmitido à humanidade. A pergunta inevitável surge: por que um livro tão profundo e espiritualmente rico foi excluído da Bíblia? Quem tomou essa decisão? E por que muitas instituições eclesiásticas preferem ignorar sua existência? Outro exemplo marcante é o Evangelho de Tomé. Este texto, atribuído a um dos discípulos mais próximos de Jesus, apresenta ensinamentos que questionam a ideia de um Cristo institucionalizado. Nele, Jesus fala de uma luz interior, de uma conexão direta com o divino que não exige intermediários. Ele afirma que o reino de Deus está dentro de nós e não há necessidade de procurá-lo em templos ou edifícios religiosos, pois ele já está aqui. Isso contradiz diretamente o modelo de controlo usado por muitas religiões organizadas. A chave estamanido está no seguinte: qualquer sistema busca eliminar o que representa uma ameaça à sua existência. Esses textos, como muitos outros, foram excluídos não por falta de fé, mas por sua excessiva força espiritual. Eles continham informações que libertavam, que revelavam uma espiritualidade autêntica, muitas vezes ligada a tradições antigas, incluindo as africanas. Isso representava um perigo para aqueles que buscavam centralizar o poder, pois uma pessoa espiritualmente autónoma não é facilmente controlada. Um indivíduo que reconhece sua capacidade de comunicação direta com o divino, que discerne símbolos ancestrais e sente o chamado dos antepassados, representa uma ameaça para qualquer religião baseada no medo, na culpa e na hierarquia. No entanto, não foram apenas os textos que desapareceram. Foram criadas omissões estratégicas, fragmentos inteiros da história de personagens bíblicos que simplesmente não são contados. Por exemplo, os longos anos da juventude de Jesus. Porque nada se sabe sobre o que ele viveu entre os 12 e os 30 anos. Porque há tantas lacunas em sua biografia. O que ele aprendeu nesse período? Com quem ele interagiu? Que tradições ele estudou? Alguns teólogos sugerem que ele teve contato com mestres espirituais de outras culturas, talvez até mesmo com tradições africanas ou egípcias. Mas isso, é claro, nunca será oficialmente reconhecido. E as omissões não param por aí. Muito pouco é dito, por exemplo, sobre o papel das mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Algumas delas lideravam, pregavam, curavam, mas seus nomes foram apagados da história. Divindades femininas, como Azerá, foram transformadas em símbolos de idolatria.
a energia maternal e criativa foi expulsa da doutrina, dando lugar a figuras masculinas autoritárias. E novamente nos deparamos com um profundo apagamento simbólico e espiritual. Verdades ocultas e o despertar espiritual. As verdades ocultas, os fatos silenciados, talvez a manifestação mais traiçoeira da manipulação espiritual. O silêncio é apresentado como providência divina, no entanto, é o resultado de uma escolha deliberada. Se alguém decide o que você deve saber, ele também determina o que deve esconder de você. Nesse desconhecimento reside a chave para a liberdade espiritual. Ao ler ou ouvir a Bíblia, deve-se lembrar que esta obra contém significados tanto explícitos quanto ocultos. Cada capítulo omitido tem sua razão. A busca por esses capítulos perdidos revela uma história paralela de um Deus mais aberto, próximo e que honra os antepassados, que não rejeita os deuses negros, mas os inclui no caminho espiritual da humanidade. Se você sente uma inquietação interna e uma sede de verdade, saiba que não está sozinho. Este é um chamado. Você conhece o livro de Enoque ou os Evangelhos Apócrifos. À frente, um mergulho ainda mais profundo. A representação de Deus, uma questão de identidade e poder. Após explorar os deuses negros, os textos ocultos e os apagamentos históricos, chegamos à questão da representação de Deus. Essa questão não é meramente estética, ela é simbólica, crucial para a identidade e espiritualmente significativa. Quando falamos de Deus, falamos da percepção, da compreensão e da representação do divino. Porque a imagem de Deus nas culturas cristianizadas é tão limitada? Porque o divino é quase sempre retratado com traços europeus, pele clara, olhos claros, cabelos lisos. Deus tem uma nacionalidade. O Criador se parece com um europeu do século XVI. Ou a imagem de Deus foi reconstruída para manter o domínio? A resposta é óbvia. Ocorreu uma colonização espiritual que foi além da imposição de doutrinas religiosas. Foi uma colonização da imagem, um projeto de eurocentrismo do sagrado. A representação de Deus influencia a autoimagem. Se Deus é branco, então a santidade, a pureza, a perfeição e a autoridade também são brancas. Tudo o que se desvia desse padrão é percebido como inferior. Assim, o racismo espiritual penetra nas orações, nas pinturas dos templos e nos altares. A mensagem se repete: o divino se parece com o opressor e o africano e o ancestral devem ser rejeitados. A distorção da imagem do divino não é uma teoria especulativa, mas uma realidade incorporada na prática cultural. Basta olhar para as representações geralmente aceitas de Jesus Cristo. Em incontáveis filmes, pinturas, esculturas e livros, ele é retratado como um homem de pele branca, olhos claros, cabelos loiros e traços faciais europeus. Apesar da inconsistência histórica de tal imagem, ela é incondicionalmente aceita pela maioria das pessoas. A razão reside em um processo secular de implementação, repetição e fixação dessa imagem na consciência. Ela foi criada por artistas europeus, financiada por igrejas europeias, imposta por governos europeus e exportada junto com as cruzadas, as conquistas coloniais e a atividade missionária. Como resultado desse processo intencional, a imagem de um Jesus negro, de um Deus africano e de santos negros foi gradualmente apagada da consciência coletiva. Isso foi feito de forma tão hábil que, hoje, muitos africanos se sentem desconectados da espiritualidade por não verem seu reflexo no divino. Eles sentem que Deus está distante deles, não se parece com eles, não entende sua dor, sua história e sua identidade. Isso é uma forma de violência espiritual. A colonização do sagrado levou a consequências ainda mais profundas, criando uma conexão deturpada entre a cor da pele e a proximidade com Deus. Se Deus é branco, então, consequentemente, as pessoas brancas estão mais próximas dele e as negras mais distantes. Essa ideia foi inconscientemente assimilada por gerações. Crianças negras cresceram em escolas dominicais onde todas as imagens eram apresentadas em tons brancos. Adultos negros ouviam que sua cultura era pagã, seus símbolos eram malignos e seus ancestrais eram idólatras.
Esse tipo de impacto exerce uma influência destrutiva na alma de um povo, levando-o a rejeitar sua própria imagem ao pensar no divino. Um povo acostumado a adorar um Deus que não se parece com ele é convencido de que, para ser aceito por Deus, é necessário renunciar à sua essência espiritual. Esta não é apenas uma colonização religiosa, mas uma colonização da própria alma. A transformação visual ocorreu de forma gradual e estratégica. Primeiro através de imagens de santos, depois através da arte sacra criada por artistas europeus que retratavam Deus e personagens bíblicos com os rostos de seus reis, vizinhos e suas próprias feições. Não era uma busca por autenticidade histórica, mas sim um exercício de poder. Em seguida, veio o catecismo, no qual os povos colonizados eram ensinados não apenas a aceitar a nova fé, mas também a rejeitar tudo o que lembrava suas próprias tradições. Paradoxalmente, a Bíblia não contém nenhuma descrição física de Deus. Isso significa que a imagem foi inventada, criada e padronizada. E padronizada de forma tão intensa que mesmo hoje, sabendo que Jesus era judeu, nascido no Oriente Médio, em uma região com pele escura, cabelos crespos e traços semitas, muitas pessoas resistem à ideia de que ele poderia ter-se parecido com uma pessoa negra. Propõe-se fechar os olhos e imaginar Deus com os traços do seu povo, com pele escura, olhos profundos, cabelos crespos e um corpo forte. Imaginar Jesus com traços africanos, caminhando entre as pessoas, curando, ensinando e sorrindo. Imaginar Maria como uma mulher negra, carregando em seu ventre não apenas o Salvador, mas toda a linhagem espiritual de um continente inteiro. As reflexões sobre o rosto do continente evocam uma tempestade de emoções. Se, ao contemplar essa imagem, surge uma ressonância interna, talvez seja o despertar de uma memória genética, superando séculos de opressão visual e espiritual. Porque a ideia de um Deus africano provoca tamanha aversão? Porque aceitar a imagem de Deus com traços africanos é mais difícil do que reconhecer o ideal europeu da Renascença? A resposta reside na redistribuição de poder. É a devolução aos africanos do direito roubado de ver o divino em si mesmos, de contemplar os céus e encontrar neles seu reflexo, de sentir o amor incondicional de um Deus que se parece com eles. Por isso é necessário falar abertamente sobre isso, quebrar estereótipos e reviver a espiritualidade africana em toda a sua plenitude, com seus símbolos, sons, ritmos, rostos e cores. É importante transmitir às futuras gerações que Deus não tem uma cor de pele prescrita, que Ele se manifesta em uma diversidade de formas. Deus também é negro, pois Deus é tudo, e cada criatura feita à sua imagem e semelhança carrega em si um reflexo divino, especialmente a pele negra. A conversa tocou em cordas profundas da alma. Agora que se tornou evidente como a imagem de Deus foi alterada, os símbolos distorcidos e os textos apagados, é necessário compreender a profundidade da ruptura com a espiritualidade africana ancestral. Essa ruptura não teve apenas um caráter simbólico, mas foi um ato violento, sistemático e meticulosamente planejado, visando separar as pessoas de suas raízes espirituais. Antes da colonização da fé, antes das imagens impostas e dos dogmas forçados, existia uma espiritualidade viva e pulsante, inseparavelmente ligada ao corpo, à alma e à natureza. Essa espiritualidade não precisava de templos, pastores ou sacerdotes. Ela se manifestava em cada respiração, em cada folha, em cada batida do coração. Os povos africanos sempre mantiveram uma visão holística do sagrado. Eles não consideravam o corpo pecaminoso, um obstáculo ou uma sombra da alma, como muitas doutrinas cristãs pregavam. O corpo era um templo, uma expressão do divino. A dança era uma oração, o canto um chamado, a comida uma consagração e o toque do tambor uma união com o ritmo do universo. As emoções não eram consideradas um sinal de fraqueza espiritual, mas portais para o autoconhecimento e o mundo invisível. O sagrado não era algo distante, além das nuvens. Estava aqui e agora, no suor, nas lágrimas, na terra úmida após a chuva, no tambor que pulsa como um coração, no fogo que aquece e transforma, no sopro do vento que traz as vozes dos antepassados.
A alma não era vista como algo separado do corpo, mas como uma sutil continuação da existência. As pessoas sabiam que carregavam em si não apenas a centelha divina, mas também a presença viva de seus antepassados. A morte nunca foi um fim, mas apenas uma transição, um retorno à origem. Por isso, os rituais de passagem eram tão importantes, por isso se comunicava com os mortos, por isso se reverenciavam árvores, rios, colinas e animais, pois tudo era morada espiritual, um espelho da divindade. A espiritualidade original representava um reflexo do princípio divino em cada ser humano. Mas o que aconteceu com essa profunda conexão? O que a substituiu? A resposta reside em uma das páginas mais trágicas da história espiritual da humanidade. A espiritualidade original foi substituída por uma fé que desune. Ocorreu a separação do corpo e da alma, do ser humano e da natureza, do espiritual e do físico, do indivíduo e da sociedade e, o mais importante, do crente e de sua força interior. Foram criados intermediários entre o ser humano e o divino, estabelecidas regras que aprisionam em vez de libertar. A dança sagrada foi substituída pelo silêncio nas igrejas, os rituais de cura por sessões de exorcismo, os tambores africanos por órgãos e corais europeus. O calor da espiritualidade africana cedeu lugar ao frio dos dogmas importados. Tudo isso era apresentado como salvação. Mas salvação de quê, se a alma é originalmente una com a fonte? A espiritualidade negra foi demonizada. Orixás, inquises, vodum, todos foram declarados demônios, encarnações do mal. Rituais antigos, antes realizados abertamente, passaram a ser feitos em segredo, por medo de repressão, violência e ridículo. As pessoas começaram a se envergonhar de suas tradições, palavras e símbolos, perdendo gradualmente a conexão com o passado. Suas raízes, fonte de força e sabedoria, pareciam uma maldição. Mas o afastamento das raízes espirituais enfraquece o indivíduo, privando-o de orientação. Não reconhecendo o divino em si, ele se torna vulnerável a manipulações. Era exatamente isso que o sistema desejava, um povo espiritualmente desunido, incapaz de se conectar com o divino sem intermediários. Assim, o controle foi estabelecido. Porque é tão difícil para muitos aceitar que o sagrado pode estar presente no ritmo dos tambores, no toque da terra, em um banho de ervas. Porque nos ensinaram a não confiar em nossas raízes, a considerar o espiritual como europeu, contido e silencioso. Mas a espiritualidade não é restrição, mas expansão, fluxo, presença e poder. Os antigos sabiam que, ao honrar a natureza, honravam o divino. Ao cuidar do corpo, cuidavam do templo. Ao invocar os antepassados, obtinham sabedoria. A espiritualidade negra original concedia cura e liberdade, não precisava de aprovação institucional, era transmitida pelo sangue através do olhar da avó, das histórias ao redor da fogueira. Apesar das tentativas de erradicá-la, a memória dela vive, pulsa nas festas populares, na resistência, nas palavras e nomes que retornam. Essa memória pulsa também naqueles que agora ouvem essas palavras, despertando o desejo de reconexão. O que lhe disseram sobre sua espiritualidade? Que ela é perigosa e maligna. Mas nada que nasce do amor, do respeito e da conexão com os antepassados pode ser demoníaco. O mal é a tentativa de arrancá-lo da sua essência. Chegou a hora de restabelecer a conexão com o legado espiritual, de perceber que o sagrado habita em você e que esse legado não é vergonha, mas uma chave que abre portas inacessíveis aos dogmas. A essência espiritual não pode ser limitada por paredes ou grilhões. Se sentimentos profundos ressoam com estas palavras, significa que a espiritualidade é uma raiz vital. É necessário compartilhar o legado dos antepassados, suas histórias, momentos preciosos e ensinamentos sábios para preencher o espaço espiritual com memórias vívidas e fortalecer a conexão entre as gerações. É importante reconhecer e aceitar as consequências da ruptura da conexão espiritual que afetou a comunidade negra. Isso não é apenas um fato histórico, mas uma realidade sentida por milhões de pessoas. Essa ruptura espiritual existe não apenas no passado colonial ou em dogmas eclesiásticos ultrapassados. Ela está profundamente enraizada no presente, manifestando-se em orações proferidas com culpa,
em cultos ocultos e em vozes suprimidas que temem ser rejeitadas por sua fé. Para o impacto dessa ruptura na consciência coletiva das pessoas negras é imenso e destrutivo. O processo começa com mensagens sutis e veladas. Esta é uma tentação diabólica. Esta música não é agradável a Deus. Esta roupa é inaceitável para ir à igreja. Estes tambores invocam espíritos malignos. Gradualmente, essas insinuações se transformam em convicções internas, na crença de que tudo o que provém da cultura nativa representa perigo, que para se aproximar de Deus é preciso renunciar à própria identidade. Assim se forma uma espiritualidade baseada na vergonha, uma fé que faz baixar a cabeça, cantar músicas que não refletem a dor, honrar santos estrangeiros e curvar-se diante de uma divindade que não se parece com você, que não ouve as vozes dos antepassados, porque o ancestral é equiparado a uma maldição. Esta é uma fé colonizada, criada para a submissão, não para a liberdade. Como isso afeta a autoconsciência espiritual das pessoas negras? De todas as maneiras possíveis. A crença na necessidade de abandonar as raízes para se conectar com Deus gera um conflito interno, forçando a escolha entre história e salvação, cultura e espiritualidade. Este é um sofrimento não refletido nas estatísticas, mas presente em cada lágrima silenciosa, em cada jovem negro que se sente um estranho em uma igreja branca, em cada mãe que esconde suas crenças ancestrais por medo do julgamento. Esse conflito deixa feridas profundas, invisíveis aos olhos, mas perceptíveis na alma. Feridas não curadas transformam-se em uma armadura espiritual, impedindo a conexão sincera com outras pessoas. As orações tornam-se formais, o canto sem vida, a presença nominal. Gradualmente, o brilho de uma fé viva se apaga, de uma fé que pulsa, transforma e inspira esperança. É por isso que é urgente restaurar a autoconsciência espiritual. É preciso olhar no espelho e reconhecer: Deus me criou exatamente como sou, com esta pele, com estes cabelos, com este sangue. E se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o divino também possui essas características. Isso não é orgulho, mas reconhecimento, um retorno às origens, uma libertação de padrões impostos. Mas a cura só é possível quando ousamos fazer a nós mesmos uma pergunta importante, à qual poucos estão dispostos a responder. Adoramos o verdadeiro Deus ou seguimos uma versão criada, editada e adaptada para atender a interesses alheios? Será que a imagem de um Deus amoroso, curador e acolhedor é compatível com um sistema que escravizou, destruiu culturas e declarou pecaminoso tudo o que não se conformava às suas dogmas? É este o Deus que outrora dançava com os antepassados ao redor de fogueiras acesas, sussurrava sábios conselhos aos anciãos em sonhos, manifestava-se na força curativa das mulheres e nos estados estáticos dos jovens? Ou, em algum momento da história, este Deus vivo foi substituído por um Deus doutrinário, que mais julga do que ama, mais exige do que compreende, mais impõe do que concede liberdade? O autor não busca dar respostas prontas, mas apenas propõe que se façam perguntas honestas, pois somente almas sinceras são capazes de ouvir as respostas que emanam do Espírito. E talvez você descubra que o Deus que vive dentro de você está muito mais próximo da fé de seus antepassados do que das imagens apresentadas nas catedrais europeias. A consciência coletiva dos africanos guarda em si não apenas séculos de dor, mas também sementes de cura. A cura começa com um olhar honesto para a própria história, com a recusa da necessidade de pedir permissão para existir, com o reconhecimento do valor, da força e da dignidade da própria fé. Suas canções são sagradas, os rituais são portais e os corpos são templos onde o divino habita sem vergonha ou culpa, sem precisar de traduções. Chegou a hora de retornar à espiritualidade original, da qual foi tirado o direito de ser vista como plena, íntegra e autossuficiente, sem a necessidade de adaptação, aprovação ou assimilação a algo alheio. Imagina um mundo onde crianças negras crescem sabendo que Deus se parece com elas, que a espiritualidade de seus ancestrais é tão poderosa quanto qualquer salmo, que os símbolos de sua cultura não precisam ser escondidos, mas sim reverenciados. Este mundo é possível, mas ele começa com o despertar de cada um, com a consciência da própria luz interior.
Se você ainda está ouvindo, significa que essa luz já queima em você. Você sente que há algo mais nesta história, mesmo que não consiga expressar em palavras. E é verdade, há muito mais. É importante reconhecer que você está em um caminho de redenção, que esta jornada o tocou e que o que vive em seu coração faz parte dela. A seguir nos aprofundaremos nesta jornada e o que virá será a chave para tudo o que estamos construindo juntos. Se você chegou até este ponto, significa que algo dentro de você já está despertando. Talvez seja apenas uma inquietação, uma sensação de incompletude que surgiu quando você percebeu que a história sobre Deus, fé, espiritualidade e salvação que lhe contaram pode estar incompleta, ter sido distorcida e editada. E agora, cada palavra ouvida se torna uma nova peça no quebra-cabeça da sua alma. Este é o despertar, que não vem como uma resposta pronta, mas como um anseio de retornar, recordar e redescobrir o que você sempre soube no fundo da sua alma, mas que o mundo tentou fazer você esquecer. É exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Não adianta apenas saber que fomos desconectados. É preciso descobrir como nos reconectar, como resgatar a verdade oculta e nos aproximar da espiritualidade que nos foi tirada, mas que nunca deixou de existir dentro de nós. Pois, apesar das tentativas de apagar e silenciar, a verdade não morre, ela apenas adormece. E basta um toque da consciência para que ela desperte. O despertar do espírito é uma jornada para o eu autêntico e o primeiro passo nesse caminho é um profundo autoconhecimento espiritual. É um olhar corajoso para dentro de si, exigindo respostas honestas a perguntas importantes. No que eu realmente acredito? O que preenche minha vida de significado? Quais símbolos ressoam em minha alma? Quais práticas a fazem vibrar em uníssono com o mundo? A sociedade frequentemente impõe a adesão cega a dogmas, exigindo obediência silenciosa e repetição irrefletida. No entanto, o autoconhecimento espiritual convida ao oposto, à capacidade de ouvir, sentir e questionar. É preciso permitir-se descobrir que a verdadeira fé pode não estar contida nas paredes de um templo europeu, mas sim em mãos quentes, no ritmo de um tambor, nas sábias histórias de uma avó, no aroma de uma comida preparada com amor, em abraços curativos. Ao se conhecer espiritualmente, a pessoa percebe que não é necessária permissão externa para se reconectar com o sagrado. O sagrado não se limita aos quadros das instituições religiosas. Ele vive no sangue, na herança, no próprio corpo. Ao estudar sua herança espiritual, ocorre uma redescoberta dos verdadeiros símbolos. Por exemplo, os orixás surgem não como entidades demoníacas, mas como a personificação das forças da natureza, arquétipos universais. As orações ganham liberdade de fórmulas impostas, tornando-se uma expressão sincera da alma. A espiritualidade ancestral se revela como uma força poderosa, profunda e viva, que sempre esperou o seu momento. Como colocar isso em prática? Pode-se começar com o pequeno, com um novo olhar para o mundo ao redor. A comida que comemos tem sua história. De onde veio, quem ensinou a prepará-la, com que intenção foi feita. Nisso reside a espiritualidade. A canção que ouvimos desperta ritmos no corpo, as palavras tocam a alma. Isso também é a espiritualidade. A maneira como andamos, respiramos, sonhamos, tudo isso contém as chaves para a alma ancestral. É preciso permitir-se explorar, buscar nomes esquecidos, livros apagados, símbolos rejeitados, ler sobre a espiritualidade africana, sobre as concepções cosmogónicas não distorcidas pelo pensamento colonial, assistir a vídeos, ouvir as vozes dos antepassados, participar de rodas de conversa, reconhecendo a sabedoria dos anciãos, as bênçãos dos líderes espirituais que trazem paz com suas palavras, mesmo que nunca tenham estado em um púlpito de igreja. Criar seus próprios rituais é um caminho único para o autoconhecimento. Não é preciso copiar cegamente práticas alheias, pois a espiritualidade de cada pessoa é singular. Pode-se acender uma vela e conversar com seus antepassados, tomar um banho de ervas sentindo o peso do passado se dissipar, caminhar descalço pela terra ouvindo sua voz, escrever uma carta a Deus. Aquele Deus que vibra na alma, compreende a dor e reflete a individualidade. Este Deus existe e ele não precisa corresponder a representações impostas.
Ele pode ter um rosto, uma história, uma cor de pele que reflitam a singularidade de cada um. É importante falar sobre isso, pois o despertar espiritual coletivo começa com o individual. Ao aceitar sua verdadeira espiritualidade, a pessoa se torna um exemplo para outros que ainda dormem. E nisso reside uma força curativa que se espalha não através do grito, mas através do exemplo, da presença e da vibração. O despertar do espírito é um processo cheio de desafios e revelações que exige coragem e fé nas próprias forças. O caminho para a salvação espiritual nem sempre é direto e simples, ele está ligado à superação da resistência e das dúvidas internas, bem como à possível condenação por parte daqueles que ainda não estão prontos para sair dos limites do habitual. No entanto, apesar de todas as dificuldades, é importante lembrar que cada passo em direção à sua verdadeira essência aproxima da tão esperada liberdade. Não há nada mais valioso e sagrado do que a conquista da independência espiritual. Atualmente está ocorrendo um processo de restauração do que foi perdido. Memórias, símbolos e nomes que emergem das profundezas da memória são partes deste grande retorno. No entanto, este retorno não é ao passado, mas ao próprio centro do seu ser, às origens, àquela conexão inquebrável entre corpo, alma, ancestrais e o divino, que um dia tentaram destruir. O que serviu de catalisador para este despertar? Você sente que está retornando a algo que sempre lhe pertenceu. É importante reconhecer que a espiritualidade tem raízes profundas, que se estendem ao passado ancestral. Compartilhe suas práticas que o ajudam a sentir a conexão com o sagrado, algo simples, sincero, vindo do coração. Vamos criar juntos um campo vibracional de retorno coletivo, um círculo de memória, força e reencontro. E se você está pronto para percorrer este caminho até o fim, tenha coragem e respire fundo, porque à frente esperam, talvez, as mais importantes revelações. Se você chegou até este momento ouvindo atentamente cada palavra e cada revelação, significa que sua alma responde, o espírito desperta, e você está pronto para continuar esta fascinante jornada. Chegou a hora de fortalecer essa conexão, de criar um verdadeiro espaço de salvação e expansão espiritual. É importante reconhecer que o despertar já aconteceu, e isso é um sinal do seu compromisso com o caminho espiritual. A verdade ainda possui poder, e a jornada de salvação espiritual está apenas começando.